do Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 18, versos 4 a 15. Diante dos guardas que o vinham prender, Jesus perguntou de novo: Quem procurais? Eles responderam: Jesus, o Nazareno. Respondeu Jesus: Disse-vos que sou eu. Se é a mim que procurais, deixai ir os outros. Disse isto para que se completasse a palavra que ele tinha dito antes: Não perdi nenhum daqueles que me deste. Simão Pedro, que tinha uma espada, desembainhou-a e feriu o escravo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. O nome dele era Malco. Disse Jesus a Pedro: Põe a espada na bainha. O cálice que me deu o Pai, não o hei de beber? Então, a corte e o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e ataram-no e levaram-no primeiro a Anás, que era sogro de Caifás, que era sumo sacerdote naquele ano. Caifás era aquele que tinha dado aos judeus este conselho: é preferível que morra um só homem pelo povo. Simão Pedro foi atrás de Jesus, mais outro discípulo. Hoje, os olhos fixam-se em Pedro. Em Pedro, o discípulo que não acerta uma. Não há uma vez no Evangelho em que Pedro afine à primeira com Jesus. Nenhuma. Até quando parece que sim, como naquele dia em que Jesus perguntou aos discípulos: E vós, quem dizeis que eu sou? E todos ficaram em silêncio, claro, porque só ele mesmo poderia dar resposta capaz. Todos, menos Pedro, que responde eloquente: És o Messias? E Jesus, nessa altura, deu-lhe um louvor: Feliz és tu, Pedro, por teres chegado aí. Depois, o mestre continuou explicando que tipo de Messias se considerava a si mesmo. E falou em mansidão, em doação da própria vida, em rejeição por parte dos chefes, em fracasso e em morte. E Pedro, são os evangelistas seus amigos que o contam, tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Afinal, até quando disse és o Messias, estava totalmente desajustado do mestre. E Jesus teve de o pôr no sítio nesse dia. Põe-te atrás de mim, disse-lhe. Esse é o sítio do discípulo. Quando Jesus lavou os pés aos discípulos, ao contrário do silêncio admirado dos outros, Pedro faz barulho e recusa o gesto. Quando chegou a hora de Jesus dar o testemunho maior, Pedro puxa da espada. É sempre assim. Pedro nunca entende à primeira. E Pedro é como nós.
Pedro precisa sempre de se sintonizar de novo com o Mestre. E Pedro é como nós. No fim do Evangelho, Jesus, ressuscitado, há de encontrá-lo de novo e perguntar-lhe o que mais importa. Tu amas-me? Nem aí ele acertará a primeira. Mas o Mestre continuará a ser paciente. Segue-me. Tu segue-me. O Mestre tem de o pôr no sítio, que é atrás de si. Como aconteceu neste dia da espada desembainhada, Simão Pedro foi atrás de Jesus, mais outro discípulo. O outro discípulo sou eu, como Pedro. Como Pedro. Atrás de Jesus.